Outro aspecto importante é quanto à condição pulpar. A gente precisa saber se se trata de uma pulpite reversível ou uma pulpite irreversível. A pulpite é uma inflamação da polpa. Então, existe a reversível, em que a polpa ela é passível, né, da reversibilidade da inflamação. Então, ela está vital nos dois casos, mas nesse caso, ela é passível de voltar à sua saúde. E na pulpite irreversível, a polpa está vital ainda, mas está se degradando. Então, nesse caso de pulpite irreversível, o tratamento seria um tratamento radical da polpa, o tratamento endodôntico. Nos casos de pulpite irreversível, quando a gente remove o tecido cariado e restaura, a gente já elimina o caso de pulpite irreversível. Mas como é que a gente vai ter certeza dessa condição pulpar? Se se trata de uma pulpite irreversível ou irreversível. Então, a única forma de ter 100% de certeza que a polpa se encontra num processo inflamatório reversível ou irreversível é por meio de um exame histológico do tecido. Mas como a gente não tem essa possibilidade de fazer uma biópsia pulpar, a outra alternativa é fazer um diagnóstico clínico mediado no questionário referente à dor que o paciente sente. Então, para medir a dor que o paciente sente, subjetivamente a gente pergunta a ele como essa dor está instalada, em que momentos ela ocorre, se é uma dor estimulada ou não. Então, o diagnóstico de pulpite irreversível seria um caso de dor mais aguda, espontânea e intensa. E o tratamento seria a endodontia, porque a polpa já está em degeneração, não tem mais a capacidade de reverter o quadro de inflamação e de degeneração pulpar. Já por outro lado, se o paciente relata que sente uma dor apenas em contato com alguns estímulos, como frio, alimento doce ou um estímulo de calor, a dor é intensa, mas ela passa depois que é eliminado esse estímulo, o diagnóstico clínico ele vai sugerir que essa inflamação da polpa ela apresenta uma reversibilidade, então ela é passível de reversão da inflamação. Então, essa inflamação pulpar vai diminuir assim que a lesão de cárie for controlada, for removida, e a gente faz a remoção parcial seletiva dessa lesão de cárie e procede com a restauração definitiva. Então, resumindo, se a pulpite reversível for o diagnóstico clínico dessa condição pulpar, a gente vai executar a remoção do tecido cariado e uma restauração. Já se o diagnóstico clínico for de pulpite irreversível, a gente vai proceder com o tratamento endodôntico. Para a gente definir qual dos dois tipos de pulpite o paciente está relatando, a gente faz um questionário referente à dor que ele sente. Se for uma dor provocada, que necessita de alguns estímulos externos, como frio, calor, doce, é uma dor momentânea, que desaparece quando a gente remove esse estímulo, a gente fecha o diagnóstico de pulpite irreversível. Se for uma dor espontânea, que não necessita de estímulos para acontecer, é uma dor contínua, intensa, persiste por horas e horas, a gente fecha o diagnóstico de pulpite irreversível e encaminha esse paciente para o tratamento endodôntico. Outro aspecto importante que a gente precisa observar é a profundidade da cavidade, porque a gente sabe que uma maior profundidade apresenta também uma maior permeabilidade dentinária. Assim como também apresenta maior diâmetro dos túbulos, maior concentração dos túbulos dentinários por milímetro quadrado, conforme a gente aumenta a profundidade do preparo. Isso faz com que a dentina seja mais permeável, né, a íons metálicos, mais permeável aos materiais restauradores. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente aumenta a profundidade desse preparo. Então, a gente classifica a profundidade da cavidade em rasa, média profunda ou muito profunda. A cavidade ela é rasa quando a gente tem um remanescente de dentina com cerca de 1,5 milímetros. Então, se a gente tem a dentina ainda perfazendo 1,5 milímetros, a gente diz que é uma cavidade rasa. E a gente já só tem noção dessa questão da profundidade da cavidade quando a gente radiografa, porque clinicamente observando a gente não consegue ter essa noção de dentina remanescente. A cavidade de média a profunda é aquela que apresenta de 0,5 a 1,5 de dentina remanescente. E a cavidade muito profunda é aquela que tem menos de 0,5 milímetros de dentina remanescente. Então, a gente pode também definir
as profundidades da cavidade, como sendo a cavidade muito superficial, uma cavidade rasa, uma cavidade média, uma cavidade profunda e uma cavidade muito profunda. Em relação ao tipo da dentina subjacente, a gente precisa saber discernir o que é a dentina infectada e o que é a dentina afetada. Porque no protocolo de remoção seletiva do tecido cariado, a gente só remove a dentina infectada. A dentina afetada, ela fica preservada para que não haja o risco de exposição pulpar. Então, a dentina infectada é essa dentina mais superficial. Ela apresenta algumas características diferentes da dentina afetada. As características são uma dentina mais amarelada, com consistência mais mole, é uma zona de dentina necrótica, ela é extremamente desorganizada, bastante desmineralizada, e essa desmineralização não é passível de remineralização, tá? Ela não pode ser remineralizada. É onde a gente encontra as cáries ativas, a gente chama de dentina morta e é uma dentina que não apresenta sensibilidade. Então, normalmente o paciente não sente dor quando a gente está trabalhando nessa área dessa dentina infectada. E no procedimento de remoção seletiva do tecido cariado, a gente precisa tirar toda a dentina infectada da parede de fundo, da parede pulpar e também das paredes circundantes. Já a dentina afetada, que a gente também chama de dentina contaminada, é a dentina mais profunda. Ela se encontra abaixo da dentina infectada. Ela já tem uma consistência mais firme, ela se solta em formato de lascas, ela não é amolecida, não é tão amarelada, ela é mais acastanhada. É uma dentina que também está desmineralizada, mas ela é passível de remineralização, certo? Diferentemente da dentina infectada. É uma dentina viva e que apresenta sensibilidade. Então, o paciente sente um pouco mais de sintomatologia quando a gente trabalha nessa região da dentina afetada. Quando a gente vai fazer o procedimento de remoção seletiva do tecido cariado, a gente preserva essa dentina afetada, justamente por ela ser mais profunda, para a gente não ter o risco de levar a uma exposição pulpar acidental. Então, a gente preserva a dentina afetada na parede pulpar. No entanto, na parede circundante, a gente tira toda a dentina afetada. Então, deixando claro, nas paredes circundantes, a gente tira toda a dentina infectada e toda a dentina afetada. Na parede pulpar, a gente deixa somente a dentina afetada para não ter o risco da exposição pulpar. Isso em casos de lesões muito profundas. Então, a remoção seletiva do tecido cariado é a remoção que a gente faz dessa dentina mais superficial, que é a dentina infectada. A gente tira toda essa dentina infectada da parede pulpar e também das paredes circundantes. A gente faz prioritariamente essa remoção desse tecido amolecido, amarelado, com uma cureta de dentina, que também pode ser chamada de colher de dentina ou escavador de dentina. Principalmente quando a gente está na região pulpar, é mais interessante a gente utilizar um instrumento de corte manual, que a gente tem maior controle e precisão do tecido que a gente está removendo. Mas a gente também pode fazer essa remoção do tecido cariado com uma broca esférica em baixa rotação. Então, essa broca esférica, carbide normalmente, ou a gente pode utilizar de aço também, ela está montada num contraângulo e no micromotor, então é em baixa rotação. Então, a gente pode fazer essa remoção também. Mas na parede pulpar, é sempre mais interessante a gente utilizar a cureta para a gente ter esse controle do que a gente está removendo. E nas paredes circundantes, a gente usa essa broca na baixa rotação para eliminar tanto a dentina infectada como a dentina afetada. Então, alguns questionamentos que eu vou fazer para vocês, para a gente pensar e responder juntamente. Como seria possível fazer uma restauração sem remover 100% da dentina cariada, né? Que seria essa técnica, esse procedimento da remoção seletiva do tecido cariado. Então, deixar bactérias dentro da cavidade não vai levar a uma necrose pulpar. Então, será que remover completamente a lesão a ponto da dentina ficar bastante lisa, brilhante e dura a sondagem vai eliminar 100% das bactérias? A literatura já mostra que não. Mesmo que a gente tire toda a dentina infectada e toda a dentina afetada,
essa dentina lisa, brilhante, clinicamente saudável, mesmo assim, não vai eliminar 100% das bactérias, tá? Mesmo após essa remoção completa, remoção total da dentina cariada, ainda fica uma quantidade de bactérias. Muitos estudos mostram isso, né? A presença de bactérias vivas nessa dentina remanescente. Portanto, independente da técnica, né, de remoção total ou de remoção seletiva, remoção parcial, sempre vai haver bactérias viáveis no interior dessa cavidade. Então, o que aconteceria com essas bactérias que ficam nessa dentina remanescente? A partir do momento que o dente é restaurado, as bactérias que permaneceram no interior da cavidade não vão ter mais contato com os carboidratos fermentáveis da dieta do paciente. Então, se não tem o carboidrato, essas bactérias não têm o que metabolizar e vão se tornar inviáveis com o passar do tempo. O pH vai voltar a ser neutro e a lesão vai ser paralisada. Então, a lesão vai se tornar inativa. Então, por que, mesmo assim, se vai haver essa inviabilidade das bactérias, por que a gente precisa tirar ainda a dentina infectada? Porque essa dentina infectada, ela não é passível de remineralização. Ela não tem a capacidade de se remineralizar. E como eu falei da característica clínica dela, ela é bastante amolecida. É um tecido necrótico. É um tecido que não tem resistência mecânica. Então, não adianta a gente fazer uma restauração sobre esse tecido que não tem resistência mecânica, certo? Então, ele precisa ser completamente removido. Já a dentina afetada, que tem essa capacidade de se remineralizar, né? E como ela apresenta uma resistência mecânica melhor, ela pode ser mantida no interior da cavidade, porque não vai levar a nenhuma fratura da restauração, né? Comparado se a gente deixasse essa dentina infectada, que ela é amolecida e poderia levar a uma fratura da restauração. Então, para resumir, a técnica dessa remoção seletiva da dentina cariada prevê a completa remoção da dentina infectada, tanto na parede pulpar quanto nas paredes circundantes, tendo em vista que ela não vai se remineralizar de forma alguma e a gente vai conseguir fazer uma preservação dessa dentina afetada e vai selar a cavidade com uma restauração e vai inviabilizar as bactérias remanescentes da dentina. Então, clinicamente, a remoção da dentina infectada deve ser realizada, né, com esses instrumentos cortantes manuais ou brocas esféricas carbide ou de aço na baixa rotação, deixando claro que, em paredes circundantes, sempre lembrar de tirar tanto a dentina infectada quanto a dentina afetada. Então, a remoção seletiva do tecido cariado ou remoção parcial do tecido cariado, são sinônimos, são procedimentos para evitar uma exposição pulpar. Então, as técnicas de remoção seletiva do tecido cariado podem ser a proteção pulpar indireta e o tratamento expectante. Então, a gente vai ver as indicações de cada uma e o protocolo de cada técnica. A proteção pulpar indireta também pode ser chamado de capeamento pulpar indireto, são sinônimos. É indicado em cavidades muito profundas. Então, como eu falei, é um tipo de remoção seletiva do tecido cariado, então a indicação sempre vão ser nessas cavidades muito profundas. A gente vai remover toda a dentina infectada das paredes circundantes e da parede de fundo e vai preservar a dentina afetada na parede pulpar. Remove também a dentina afetada das paredes circundantes. Como a gente vai deixar essa dentina afetada na parede de fundo, a gente precisa usar algum agente de proteção pulpar para que seja possível a remineralização desse tecido. Porque vocês lembram que eu falei que a dentina afetada ela é passível de remineralização, mas ainda se encontra desmineralizada. Então, a gente precisa usar um material de proteção pulpar, um agente de proteção pulpar, que leve a essa remineralização. Então, na proteção pulpar indireta, a gente vai indicar em cavidades muito profundas, e o protocolo, a sequência dos agentes de proteção pulpar, é a utilização do hidróxido de cálcio na formulação de cimento. Então, a gente utiliza o cimento de hidróxido de cálcio como forramento. Em seguida, a gente utiliza uma base de ionômero de vidro.
que é o material mais indicado para a base, então a gente vai indicar o cimento de ionômero de vidro. E a sequência, o material restaurador, podendo ser o amálgama ou podendo ser uma resina composta. Então, a gente vai fazer a remoção seletiva da dentina cariada, faz a manutenção da dentina afetada, segue com a proteção do complexo dentino-pulpar e a restauração definitiva da cavidade. Então, na proteção pulpar indireta porque não existe exposição da polpa. Então, a gente utiliza primeiro o agente de forramento. Por que a gente utiliza o cimento de hidróxido de cálcio? Porque é um agente de forramento que propicia a remineralização dessa dentina afetada. Então, ele tem a capacidade da formação daquela ponte dentinária. Por que a gente usa uma base? Porque todo material de forramento precisa ter, acima dele, uma base. Ele não pode estar em relação direta com o material restaurador, porque ele não tem resistência mecânica. Então, seria a sequência de agente de forramento, agente de base e o material restaurador. Então, a sequência, o protocolo clínico da proteção pulpar indireta, se inicia com anestesia. Então, faz-se a remoção seletiva do tecido cariado, remove essa dentina infectada da parede pulpar. Das paredes circundantes, remove a dentina infectada e afetada. Então, depois que a gente remove com curetas e com broca esférica na baixa rotação, a gente faz isolamento absoluto do campo, faz a limpeza da cavidade. A gente pode fazer a limpeza da cavidade com aquela solução de hidróxido de cálcio, ou com a clorexidina, também pode ser feito, ou com soro fisiológico. E a gente segue na sequência dos agentes de proteção pulpar. Então, inicia com o forramento de cimento de hidróxido de cálcio. A gente utiliza aquele instrumental chamado aplicador de hidróxido de cálcio, faz a aplicação somente na parede pulpar, somente na dentina afetada, porque a gente precisa remineralizar essa dentina. Então, como esse material de forramento não apresenta boas características mecânicas, a gente precisa recobrir ele antes de inserir o material restaurador direto. Então, a gente utiliza uma base de cimento de ionômero de vidro, depois desse forramento, e procede com a restauração definitiva. Então, aqui a gente tem um exemplo, um caso clínico, em que foi efetuada a remoção seletiva, a remoção parcial do tecido cariado. Então, foi removida toda a dentina infectada, sobrou apenas a dentina afetada, que é aquela dentina mais acastanhada. A gente percebe aqui que ela é mais acastanhada e que ela sai em lascas. Então, depois da limpeza da cavidade, faz a colocação do forramento com cimento de hidróxido de cálcio só na parede de fundo, porque na parede circundante a gente não tem mais nem dentina infectada, nem afetada. Mas na parede de fundo a gente tem ainda a dentina afetada e a gente precisa remineralizar essa dentina. Então, depois do forramento, a gente faz a base com cimento de ionômero de vidro. Depois que essa base toma presa, ou a presa química, se for um ionômero químico, ou uma presa através de fotoativação, se for um ionômero modificado por resina. Então, a gente procede o protocolo de restauração definitiva, que nesse caso foi uma restauração em resina composta.